agora o som? Essas informações. Mas então, né? Como a gente estava falando, a gente falou do que é o juramento legal, das atitudes que devem envolver os juramentos e votos. E a gente chega agora na quarta sessão. Quando eu pedi a palavra que eu ia falar, que não tinha som, reverendo, é que é o seguinte, veja bem. Eu não sei se o senhor, quando estava pastoreando, ou vez por outra, se encontra em situações como essa que eu vou falar agora. O que é que acontece? Eu moro no interior e aqui só temos a nossa igreja de cunho reformado, que afirmamos que somos reformados. Então, há 3 ou 4 igrejas aqui que são pentecostais. E o que é que a gente vê, vez por outra, retira essa palavra, a gente vê com muita frequência os crentes fazendo o seguinte. Por exemplo, no dia 18 do próximo mês vai ter um concurso público aqui. Está me ouvindo? Ouvindo, sim. Vai ter um concurso público. E o que é que muitos crentes dizem dentro desse aspecto? O que é que muitos crentes dizem? Não, eu vou fazer o concurso e eu vou passar em nome de Jesus. Como? Sem estudar, sem se preparar, né? Outro dialeto comum dessa crentaiada. Está amarrado. Está destruído. E são aqueles juramentos que não estão legalizados pela palavra de Deus para pessoas que se dizem crente e aí vem aquela sua fala do início. Para mim, essas pessoas estão quebrando o 3º mandamento. Porque não observam com equidade o que está inserido na palavra de Deus. Até porque a maioria das igrejas pentecostais, né, elas não têm confissão, não tem. Se falar para uma igreja pentecostal o que é classe de catecúmenos ou catecismo, é uma abominação, né, para eles. Então, mas isso faz com que eles pequem nesses aspectos, porque eles não têm uma comunhão com Deus naquilo que foi falado, que o Senhor já citou tudo, de que nós temos legalidades dentro das Escrituras para fazermos os nossos votos, para fazer esses pedidos em nome do Senhor e jurar em nome do Senhor quando estiver nos canais legais das Escrituras. O grande problema é que eles não sabem dividir, como a Bíblia diz, aquele texto lá do livro de Jonas, que muitos crentes parece que não sabem qual é a sua mão direita nem a sua mão esquerda, no sentido de que há uma legalização para nós crentes em Jesus fazermos isso. E eu acho que essas igrejas elas cometem um grande pecado de não ter uma classe para novos convertidos, para ensinarem esses textos. Não sei se eu me expressei bem aí dentro daquilo que o senhor falou. Perfeito, reverendo. Isso, muitas igrejas que não têm uma confissão, por exemplo, né, aquilo que deve guiar a teologia e o pensamento de tal igreja, geralmente eles caminham nesse termo largo. Isso é um problema. Nós temos aí pessoas que usam outra palavra como, por exemplo, determinar. Isso. Você vai determinar algo que não é da vontade de Deus, você está determinando. E isso não deixa de estar colocando o nome de Deus em vão. Exatamente. Embora se coloque uma nova roupagem, mas você está usando o nome de Deus em vão, quando você determina em nome de Deus. É como se Deus estivesse assinando aquilo ali. Isso. E na verdade não é. Veja só, a gente não fomos com muitos detalhes aqui, mas, por exemplo, nesse segundo ponto tem coisas interessantes aqui. Atitudes que devem envolver os juramentos e votos. Primeiro, esse juramento e voto, ele deve ter temor e reverência a Deus.
Exatamente. Segundo, convicções quanto ao conteúdo. Aí entra dentro disso que o senhor está falando agora. Convicção quanto ao conteúdo. O conteúdo aqui que eu quero me expressar é justamente esse que o senhor lembrou muito bem. Eu não estava lembrado, não. Eu vou determinar o que, meu amigo? O que é que eu vou determinar? Qual é a autoridade que eu tenho de determinar algo se eu quebro até a oração mais conhecida de todos, que a oração tem que ser feita e tem que ser feita segundo a vontade de Deus. Quando eu oro a oração do Pai Nosso, que a oração tem que ser feita à vontade de Deus, e depois eu determino, eu atropelei a palavra. Eu passei por cima. Eu não tive reverência quanto a Deus. Eu não tive sinceridade para com Deus. Eu fiquei como que alguém que faz o que quer, que tem a sua própria vontade e a sua própria convicção. Perfeito, reverendo. Esse é o caminho, né? Infelizmente a gente assiste com muita tristeza, muitas coisas têm sido feitas em nome de Deus, juramentos que não são cumpridos. Você deu aqui, o reverendo deu um exemplo de alguém que disse, não, eu juro que eu vou passar. Bom, primeiro você tem que estudar. Lógico. Porque você não pode tentar a Deus para que Deus lembre algo que você não estudou. Se você não senta para estudar, não se levanta para falar. É isso? Então, se você não senta para estudar, não se levanta para passar em concurso. Para passar em algo que você quer. Você não quer, então você vai tentar a Deus. Ou Deus é ou não é, como se anda com uma faixa por aí tentando a Deus. E isso é quebrar o mandamento do Senhor, porque se coloca o nome de Deus em vão. A coisa é muito mais vasta do que restrita ao fato de pronunciar o nome de Deus. Mas tudo que se faz colocando o nome de Deus, colocando Deus como aquele que está assinando o que se faz, você está cometendo e quebrando o terceiro mandamento, porque está usando uma nova roupagem, mas a Deus ninguém engana. Né? Então, reverendo, muito bem isso aqui, atitudes que devem envolver os juramentos e votos, temor e reverência a Deus, convicção quanto ao conteúdo que o senhor colocou, e terceiro, sinceridade no cumprimento. É preciso ter sinceridade no cumprimento. Vamos piorar as coisas? Não, piora aí. Vamos piorar as coisas. Piora. E aqueles crentes que, na hora do batismo, né? Faz a classe de catecúmeno na hora do batismo, até porque no nosso manual diz, né, que é pecado um servo de Deus, membro da igreja presbiteriana, faltar aos cultos sem nenhum... Não, eu faltei porque eu quis. Não, eu não quis ir. Eu não quis. E aí, sinceridade no cumprimento. Meu irmão, essa pandemia, ela revelou muitos crentes falsos. A goma ficou embaixo, o soro subiu, porque, meu irmão, é muito crente que está achando bom não ir para a igreja. E além de achar bom não ir para a igreja, arrumam qualquer desculpa aí, principalmente que a culpa é aglomeração, isso. E agora, antes da gente começar, eu estava vendo aqui na minha cidade que está tendo a oficialização das candidaturas. Uhum. E muitas vezes, reverendo, sabe quem é que está ali atrás? Sabe quem é que está no meio? Aqueles irmãos que não podem ir para a igreja. Não podem, porque eu estou falando de crentes. A gente está falando aqui, né, isso até porque o tema aqui é estudos bíblicos doutrinários. Então, o senhor disse uma coisa aí, eu não sei se o senhor falou isso, mas me parece que falou, e eu quero fazer cor com o senhor. Às vezes eu fico com vergonha. Quando eu chego no meu trabalho, né, que no meu trabalho tem irmãos de outras denominações, e alguém chega para mim e diz assim, pastor, fulano que estava lá no comício e tal, é da sua igreja, eu fico com vergonha. Entendeu? Então, fazem um voto com sinceridade. Aí no domingo, que as duas últimas lições, a lição 21 e 20, falou
do domingo ao Senhor, do dia do Senhor, do dia de prestar culto ao Senhor, sabe? E geralmente, no máximo, os nossos cultos duram 2 horas, rapaz. É verdade. E esses irmãos, pelo amor de Deus, é vergonhoso como essa crentalhada de hoje se comporta diante da humanidade. Parece que nunca ouviram falar nos moravianos, parece que nunca ouviram falar nos puritanos, parece que nunca leram algo desse tipo, parece que, aliás, acho que não lê nem a Bíblia, né? E tem essa tendência de não ter sinceridade no cumprimento de chegar ao domingo, que é o dia do Senhor, ir para a igreja com a sua família, levar seu... Até aqui no texto tem aquele texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, para ler, orar, ao deitar, ao levantar, e quando a gente vai batizar os filhos desses crentes, tem lá, olha, vocês prometem orar com eles, orar por eles, a promessa. Sim. Parece que terminou a cerimônia, a gente impetra a bênção, parece que aí eles esquecem. Mas eu já falei demais, continue aí. É verdade, Maíra. Me parece que há um conjunto de problemas a serem identificados nessa formação. A começar do discipulado, por exemplo, né? É preciso ter um discipulado forte com essas pessoas, porque tudo começa no discipulado, até os ministros passam pelo discipulado, e quando não tem um bom discipulado, na verdade, mentem até na hora da ordenação, porque dizem que vão ser fiéis aos símbolos de fé da igreja, e, no entanto, negam os símbolos de fé da igreja, na prática. Isso é vergonhoso também. E assim como irmãos crentes, que declaram e juram diante de Deus e dos homens a ser fiel à igreja, a manter a igreja, não é? A cumprir com o que diz a nossa doutrina, a nossa Constituição, e ali não fazem com sinceridade no cumprimento, e mais à frente com liberdade. Não é por pressão, tem que ter liberdade de se fazer esse juramento. Esse juramento é um alcance de Deus no coração do homem que o leva a jurá-lo e confessar a Deus diante dos homens, diante dele, tendo os céus como testemunha. Quando eu digo céus, me refiro a Deus, né? Tendo Deus como testemunha daquele ato que ele está fazendo ali diante dos homens. Seria no caso de um batismo, por exemplo. Batismo é um símbolo visível de uma graça invisível, né? Então, ali, aquele momento é muito importante, ele está dando testemunha, cumprindo o que diz as Escrituras, e rogando Deus como a sua testemunha ali. E quando não faz isso com sinceridade, não cumpre com sinceridade, está quebrando, de fato, o mandamento do Senhor, e está em desobediência à palavra de Deus. Pois bem, reverendo, aí... no nosso terceiro ponto, para a gente não se alongar muito, né? Eu acho que eu falei demais aí. Não, vamos embora. Vamos lá, veja só, terceiro aqui, contando que não se fira a palavra de Deus, os juramentos devem ser prestados quando exigido pela autoridade legal. Eu já falei sobre esse ponto antes da gente cair aí na conexão. Né? Falei de que ao sermos chamados para prestar um juramento, dar testemunho, temos que sim colocar o nome de Deus como testemunho. Aí não é colocar o nome de Deus em vão. Agora, se você vai mentir lá, então nem pronuncie, diga nem que é cristão. Para não envergonhar o nome do Senhor. E muito menos chamá-lo por testemunho. Se o que vai fazer é ilícito. Aí não pode. Aí você está quebrando, colocando o nome de Deus em vão. O nome de Deus é santo. O nome de Deus é um selo de autenticidade da verdade. Amém. Então, o nome de Deus é um selo de autenticidade do mais inepto que existe, para dizer que aquilo é verdadeiro, que é bom, que é puro. Não se pode colocar de qualquer forma. E quarto e último lugar, reverendo, ainda fazendo menção à seção de número 6 aqui, diz: o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Nós já abordamos também de que o voto deve ser feito tão somente a Deus, e não a criatura.
Ninguém deve prometer fazer coisa alguma que seja proibida da palavra de Deus e nem jurar não seja em Deus. Porque se você jura a deuses, a ídolos, aí o pecado é dobrado. Porque você quebra o terceiro e o primeiro. Você nem honra a Deus, nem atribui glória a Deus, né? Você está quebrando os mandamentos aí de forma desordenada. É preciso estar atento. Mas quando acontece, reverendo, uma regeneração de fato no coração do homem, essa regeneração, essa vocação que Deus nos chama, nós passamos por essa regeneração e somos justificados e segue todo essa sequência da ordem de salutos, né, da ordem de salvação que acontece no coração do homem. Então tudo isso se torna desnecessário porque é algo muito prático na vida do cristão. A sua palavra sempre vai ser sim, sim, não, não. A sua palavra vai ser sempre verdadeira. Ele vai rogar o nome de Deus por sua testemunha, mesmo quando for ardido, mesmo quando ele estiver equivocado, quando ele estiver errado, ele vai chamar o nome de Deus e dizer, olha, Deus é testemunha que eu fiz assim, assim, assim. Josué capítulo 7 diz que Acã, quando viu uma boa capa babilônica, tomou para si, escondeu na sua tenda. Não é? Então, quando a sorte caiu na sua casa, ele disse, de fato, eu fiz assim. Assim, assim, assim. Quando vi uma boa capa babilônica, eita, que capa linda, maravilhosa. Meus olhos brilharam. Fiquei louco quando vi aquele ouro. Trouxe para a minha casa, escondi aqui na minha tenda. Mas ele falou. Naquele momento, ele foi sincero. Sincero. Eu disse, é verdade, eu fiz assim, assim, assim. Eu acho que a gente pode acrescentar aí também, junto disso, que foi muito doloroso, talvez muitos crentes não fariam, aquele voto de Jefté, né? Sim, o voto de Jefté, perfeitamente. Não é? Muito doloroso, e ele cumpriu o voto que fez. Mas como crente, eu vou usar a sua palavra, como um crente regenerado, não é? Uhum. Como um crente... Tinha um pastor Severino Carlos, ele era pastor na igreja congregacional em Lucena. E teve um dia que ele tinha 2 filhos, aliás, tem ainda, né, mas 2 filhos pequenos, e um deles adoeceu. E perto do horário do culto, e a teologia deles é muito parecida com a nossa, e não tinha ninguém para dirigir o culto, não tinha ninguém para pregar, e aí ele pegou, porque ele jurou ser fiel às Escrituras, ele pegou a ambulância e mandou a esposa com o filho doente e foi para a igreja ministrar o culto, fazer o culto com o outro filho, tomando conta do outro filho. Meu amigo, é muito fácil hoje, pastor, qualquer irmão dizer, não, Deus sabe, eu não vou não. E assim que terminou o culto, isso é um testemunho que ele conta. E assim que terminou o culto, uns 10 minutos depois, a ambulância volta com o filho medicado, sarado e perfeito para a glória de Deus. Então, há quem faça isso aí que o senhor disse agora, que é muito interessante. Não quebre só um mandamento, quebre os 2. É verdade. Olha, a coisa é muito séria e é muito profundo, viu? Porque foi, não foi, nós estamos caindo em erros e existe uma diferença daqueles que são regenerados. Porque os regenerados, eles lembram dos votos. Os regenerados, eles lembram dos juramentos, da confissão que fez. Ele pode até errar, mas ele se conserta com Deus. Ele se volta para Deus. Então aí é uma grande diferença. Ele pode até no momento de fraqueza dar um falso testemunho, jurar porque foi pressionado e naquele momento, mas ele sabe, ele reconhece por causa da sua regeneração, da sua transformação. Ele sabe que aquele momento ele agiu de forma errada e usou o nome de Deus em vão e vai se consertar com Deus. É verdade. E o salmista diz de que algo que Deus não rejeita é um coração quebrantado na sua presença. Não rejeitará o Senhor.
Então, isso deve ser feito, como falamos anteriormente, com sinceridade. Com sinceridade. Sinceridade no cumprimento do voto. Não é? Então, reverendo, é isso aí. Adiantando, mais uma vez, né, o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus. Então, o voto deve ser feito. A obrigação de se jurar e de se votar existe. Existe porque você está sempre sendo ardido em situações a se pronunciar e falar a verdade. E como um cristão, você deve falar a verdade sem ter medo algum de dizer e chamar Deus por testemunha. A não ser que você esteja no erro. A não ser que você esteja falando uma mentira. A não ser que você não esteja com a verdade. Mesmo que essa verdade seja para revelar um erro seu, você deve chamar Deus por testemunha para dizer que você está errado. É verdade. Entendeu? Mesmo para dizer que você está errado. Olha, Deus é minha testemunha de que eu fiz assim. Isso. E alguém vai dizer, não, você não fez. Vem um advogado lá e diz, não foi você não. Você não fez nada. Ou você vai dizer, não, eu fiz. Deus é testemunha que eu fiz. Não é? Você sabe que advogado é assim, né? Advogado, o camarada liga para ele e diz, doutor, eu acabei de matar aqui meu vizinho. Aí ele diz, quem disse que você matou? Diz, não, eu matei. Não, estão dizendo que você matou. Você não matou. Aí, não matou, doutor. O advogado já ganhou o camarada. Mas ele, cometendo um grave erro, sendo cristão, vai dizer, não, eu fiz assim. Deus é testemunha. Tendo Deus como testemunha que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, eu não posso me esconder de Deus. O salmista diz, se eu descer até as profundezas, lá tu estás, Senhor. Então não tem jeito. É por isso que a Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Né? Outra coisa interessante aqui no nosso interior, de vez em quando vem gente visitar aqui a igreja, né? De vez em quando vem algumas pessoas de outra igreja. E aí, no momento de oração de contrição, e no final do culto, alguns dizem, pastor, eu não entendi aquele momento ali, oração de contrição, de confessar os pecados. Aí eu volto a pergunta para ele, oxe, lá na igreja de vocês não tem isso não? Tem não. Então, né, que é preciso a gente confessar a ele. Né? Exatamente. Para que ele receba o nosso culto. Davi disse, olha assim, eu pequei, somente eu pequei contra ti. Né? Tem uma frase que ele diz, é muito interessante, eu decorei desde quando eu era criança, que ele diz, né? Não retires de mim o teu Espírito Santo e nem me lances fora de tua presença. É interessante, é muito impactante quando a gente observa as Escrituras e quer prestar um culto verdadeiro a Deus, né? Quando a gente entende que isso é necessário para que Deus aceite o nosso culto verdadeiro e não com mentiras, né? E não com mentiras. A gente viu aí há pouco tempo, né? Um pastor que foi morto pela esposa, né? Que tinha um título que a gente não concorda, mas aí foi descoberto todas as mentiras, né, de falso culto, de falsa pregação, de falsa profecia, né, e consequentemente em cima disso estava o falso voto, o falso juramento dessas pessoas que se diziam cristãos. Verdade, reverendo, verdade. Existem votos em desacordo com a palavra de Deus, né? E como existe? E votos, eles são juramentos que são feitos a Deus. Como já foi visto, né, os juramentos somente serão cumpridos pela graça de Deus. E, sendo assim, dessa forma, Deus jamais concederá a sua graça para algo contra a sua vontade, que está expressa na sua própria palavra. Não é? Então, os votos que vão além da palavra de Deus e da finalidade da palavra de Deus, de conseguir para o homem santidade e perfeição nesta vida, não são mais que vaidade e pretensões. E constituindo-se assim a abominação e orgulho contra Deus. Então é preciso a gente ter todo o cuidado nessa questão dos votos, né? Por isso, reverendo, que Deus nos ajude de fato a compreender de que nós temos uma conduta
e temos um testemunho das Escrituras, cujo Deus é aquele que está chancelando, vamos assim dizer, chancelando o nosso certificado. Então, o certificado do crente é obediência a Deus, é viver na verdade da palavra de Deus, é fazer votos ao Senhor, é jurar diante de Deus, trazendo Deus como testemunho. Veja só, reverendo, o voto ele é uma promessa feita a Deus. No juramento, as partes são pessoas. E Deus é invocado como testemunho. Então, é muito importante isso, a gente compreender. Nós precisamos, sim, andar sempre de acordo com a palavra de Deus, em verdade da palavra de Deus. Deus não dorme, Ele visita a nossa mente, o nosso coração. Ele sabe quando estamos falando a verdade, quando não estamos falando a verdade. Isso. Portanto, quando não falamos a verdade e colocamos Deus e juramos em nome do Senhor, aí sim estamos quebrando o terceiro mandamento. E ai de nós por quebrar esse terceiro mandamento. É isso? Amém. Ok, reverendo. Passa você aí a palavra. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Um momento muito bom como esse. Né? Eu confesso que me alegrei muito no Senhor em ouvir essas palavras, porque de fato e de verdade precisamos andar com equidade dentro da palavra de Deus, certo? E nunca é demais a gente meditar nas Sagradas Escrituras e fazer esse tipo de abordagem que a gente chama de exegese, que é pegar aquilo que o texto está dizendo realmente e não adulterar o texto, né? Reverendo, muito obrigado, que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, né? O próximo convite não vai ser por aqui, não. O próximo convite vai ser para vir pregar aqui, viu? Em nome de Jesus. Vamos lá. Né? Vamos ser. Para a gente estar junto aqui. Dá uma piada lá nas plantações. E depois da pregação a gente toma um caldo de cana. Né? Mas é isso aí. Muito obrigado, que Deus abençoe. Tem muita gente aqui falando, dizendo que foi excelente, que foi bom e tal, e comentando. Aí depois eu vou ver e depois eu vou responder. Manda um abraço aí. Minha esposa Vânia está aí também, entrou. Nós temos a nossa irmã Edilson aí, né? O presbítero Edilson, viu? Presbítero Edilson. Rapaz. Juramento, varão? Não é um voto. Não, é um voto. Já estou votando, né? Tá certo, então. Já tem o meu voto. Homem de Deus, viu? Eu vou cumprir. Homem de Deus. Reverendo, me permita rapidamente. A gente fica pensando aqui em todo esse contexto dessa questão de votos, né? Onde de fato estaria o problema. E nós sabemos que nós somos seres humanos, corre em nossas veias o sangue do pecado. E nós somos tentados a desobedecer a Deus constantemente. Por isso que aqueles crentes que, de fato, pecaram contra o Senhor, colocaram o nome de Deus em vão, não pense de que você fez um falso juramento. Não é nesse sentido. Não é? Pode não ser o seu caso. Você até fez um juramento ali diante de servir ao Senhor, tendo Deus como testemunha, mas no decorrer da sua caminhada, da sua jornada, você deixou de vigiar e acabou falhando, pecando contra o Senhor. A diferença, como falamos aqui, não é, reverendo? É você não permanecer naquele estado. Isso. E retornar os braços do Pai. Reafirmar o seu voto com Deus. Isso. Não é? Seu juramento de servir a Deus mais uma vez com integridade. E que a partir desse voto que você faz a Deus, de servir a Deus com integridade, que você possa, então, ter uma vida e, na necessidade de jurar, jure em nome do Senhor que você está com a verdade, está caminhando. Traga Deus como testemunha daquilo que é lícito. Jamais você estará quebrando o terceiro mandamento. Agora, não coloque na sua vida aquilo que a palavra de Deus não ensina, nem coloque Deus em assuntos
cuja a integridade desses assuntos aí não revela a verdade de Deus, não revela a palavra de Deus. Então, se você não vai fazer um voto, mas no seu coração você não quer cumprir esse voto, então se abstenha, busque ao Senhor, porque o Senhor vai dar condições de você diante dele, jurar no nome do Senhor que vai ser fiel a ele, que vai servir a ele, que você vai caminhar em novidade de vida. Que Deus nos abençoe, reverendo. Um forte abraço, obrigado pelo convite, estamos à disposição. Amém. Deus abençoe, viu? Amém. Muito obrigado pelas palavras. Que Deus nos ajude, porque é realmente isso mesmo, é realmente isso mesmo. O problema não é que nós não vamos pecar, não vamos falhar em algumas coisas daquilo que a gente falou aqui. O grande problema, eu costumo dizer, uma coisa é a gente pecar, e outra coisa é a gente ter prazer em pecar. É ter alegria em pecar, é gargalhar com o pecado. Aí é diferente. Não, a gente pode errar, tropeçar nesses itens que nós falamos aqui, mas correr atrás de nos levantarmos e ficarmos de pé. Né? Ir ao culto nos domingos, se desprender das outras coisas, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar o seu nome, fazer o juramento e cumprir. Pedir a Deus, se você não está conseguindo, peça força a Deus. Tiago disse que se você não souber orar, peça a Ele que Ele ensina você como orar. E aí você vai conseguir, vai ser vitorioso, e essa bênção vai correr atrás de você, vai lhe alcançar a você, a sua família, os seus negócios, no seu trabalho, e etc. e tal. Mas vamos encerrar, porque aqui já está acabando o tempo, senão a gente vai passar a noite, porque é muito bom falar disso, é uma maravilha. O assunto é muito bom. Né? A esposa de Edilson, Elisângela, também está por aqui, né? Que Deus abençoe. Um abração e saudades. Reverendo, que Deus abençoe. E eu gostaria que o senhor encerrasse aí, orando a Deus pelas nossas vidas, né? Encerrando aí, orando por esse momento. E lembrando aos amados que na próxima quarta-feira nós vamos estar tratando do magistrado civil, né? Que também é outro tema muito importante para que crentes respeitem todas as autoridades que são constituídas por Deus. Verdade. Vamos orar, reverendo. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por esta oportunidade. Pedir que o Senhor renove a tua bênção sobre nossa vida. Peço pelo pastor Silvan, a sua congregação, que o Senhor possa estar capacitando ele sempre e que o Senhor conforte sempre o seu coração, sabendo de que ele tem feito o trabalho para o Senhor, que o seu nome tem sido glorificado. Obrigado por esses estudos, que o Senhor continue capacitando, dando entendimento, para que possamos compreender muito mais a tua palavra e assim colocar em prática. Perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, nos ensina, Senhor, a andar sempre com a verdade e que, tendo como testemunha o próprio Senhor, que é a autenticidade da verdade. Obrigado por tudo. Concede uma noite de paz. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Um abraço, meu amigo. Até mais. Até mais.